Cada um aqui, né, que nem me conhece, é um prazer. Prazer é todo nosso. É um prazer muito grande estar aqui, ó, sabendo que esse nosso propósito é um propósito grandioso. Parece que é pequeno, mas não é. É grandioso, porque eu sei que Deus vai fazer coisas grandes na vida daquele que crê. Porque o que acontece? Cada um pode fazer o propósito, mas se você tem dúvida, nada acontece, né? E eu não tenho dúvida nenhuma que tudo vai acontecer na vida de cada um que está aqui, né? E nesse propósito, eu gosto até de citar, Deus já está fazendo, já começou a fazer, né? Então, se depois de tudo, eu vou fazer assim um vídeo do testemunho do propósito. Dona Marcela vai falar dos propósitos, das portas que foi aberta, como Deus trabalhou poderosamente, porque é Deus que trabalha. Amém. Porque nós mesmos não podemos fazer nada. Você pode ter até situação, você pode ter dinheiro, mas muitas vezes nada acontece. Você fica assim, mas meu Deus, eu tenho condições, por que isso não acontece? Para Deus não tem isso. Ele não precisa nem de homens para fazer nada. E eu estou assim, muito mesmo feliz. E ainda teve uma coisa diferente. Deus está trabalhando nessa família. Como é o nome, o sobrenome da família? De vocês? Cunha. Sobrenome? Cunha. Então, começou a trabalhar na família Cunha, né? E está entrando nas outras famílias. Né? Vim parar até aqui na família da Marcela, abençoada. Abençoada que olha assim, nossa, Marcela, tão meiga. Né? De você olhar assim, eu não quero saber se tem hora que ela é estourada, o que ela faz, mas aparentemente eu falo assim, meu Deus. É educada, né? Vou me defender aqui. A Marcela, assim, uma pessoa assim que te passa assim uma tranquilidade, isso é muito bom. Isso é muito bom. E eu fico olhando, sem saber até o Deus que ela serve, eu vejo que ela está focada. Ela está focada nas bênçãos. E com isso as bênçãos vão chegar com certeza. Amém. Eu quero deixar aqui em Mateus. Quem não tiver Bíblia pode ler no celular. Como sempre, né? Hoje eu falei assim. Começa a ler aí, Terezinha. Antes de tudo, vamos orar? Vamos. Os irmãos possam ficar de pé. Pai querido, Pai amado, eis-me aqui, Senhor, na sua presença. Meu Pai, eu te peço que eu seja sempre humilde na sua presença e que tu venhas, Senhor, operar neste lugar. Meu Pai, trabalha nesse lar, vai fazendo o seu mover, entra nos corações, entra na intimidade, porque na nossa intimidade só o Senhor pode entrar. Vai transformando, tu és um Deus todo-poderoso, tu és um Deus que trabalha nos negócios. Meu Pai amado, eu te apresento cada um aqui, que tu possas trabalhar na mente, para que cada um aqui possa entender o seu mover e o seu falar através de mim. Meu Pai querido, derrama a sua unção sobre este lugar, sobre esta porta. Senhor, não deixa que mal nenhum venha acontecer nesta família, que abriu as portas para ouvir a sua palavra. É tudo que eu te peço, te agradeço em teu santo nome. Amém. Amém. Vamos ler? Mateus 4. Amém? Amém. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo.
E tendo jejuado 40 dias, 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse-lhe: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondeu, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém. Só até aqui. Amém. Só até aqui. Então, essa palavra é uma palavra, ela é muito importante, porque às vezes nós ficamos vendo como pode. Deus o soberano, Deus dono de tudo, e o diabo teve poder de tentar o Senhor. Mas a gente tem que aprender que muitas coisas Deus permite. Ele permite que nós muitas vezes passamos por momentos difíceis, mesmo buscando esse Deus. Porque quando você começa a conhecer Deus, você começa a ficar forte. E você começa a ter uma estrutura que você vai passar por momentos difíceis, mas você crê que você não está sozinho. Muitas vezes a gente fica vendo, não tem nada contra, porque Deus fez tudo, fez um médico, Ele deu poder para cada um de nós estudarmos, né? E você procurar uma boa profissão. Mas tem coisas que nem o psicólogo resolve. Tem coisas que o psicólogo não resolve. Mas o nosso Deus, ele resolve quando você o conhece. Você, quando conhece a Deus, você fica olhando assim e diz assim, no teu momento sozinho, Senhor, acho que eu não vou suportar isso. Senhor, vai me confortando, vai trabalhando dentro do meu coração, para que eu possa passar por essa dificuldade. E aí, você entrega nas mãos do Senhor, quando você nem imagina, você começa a ver tudo indo para o lugar. Coisa que o psicólogo não consegue fazer. Ele não consegue. Porque o psicólogo, ele tem assim, ele estudou, ele tem uma técnica, mas muitas vezes ele não consegue decifrar o que você está contando para ele. Porque eu nunca fui para psicólogo, mas às vezes as pessoas conversam comigo e eu fico olhando, né? Gente, ó, faz isso. E fico eu olhando, gente, não é para fazer isso. Esse psicólogo mandou. E se você não estiver bem ali na presença do Senhor, você começa a ir até por um outro caminho. E fiquei eu vendo, quando eu tive um momento difícil lá, que o meu filho ficou viúvo, e o meu neto ficou com 5 anos, e ele ficou muito quieto. Ele não falava, não. Ficou lá quieto. E teve um momento que ele nem sabia que a mãe tinha morrido. Essa mãe que programou para ter ele e tudo. Ele era fortinho, ela andava com ele no colo. Eu falei, meu pai, eu acho que Deus permitiu, aproveita bastante, né? E aí na hora de falar com ele, eu até entendo, foi necessário ir um psicólogo para poder dar direção para falar com ele. Depois foi passando o tempo, e aí foi necessário também levar ele no psicólogo. Aí teve um dia que meu filho chegou e falou assim, mãe, ele vai ter que tomar um remédio pro resto da vida. Ele tinha estava quase perto de fazer 6. Eu, o quê? Remédio pro resto da vida? Não está doente, não. A mente, eu até entendo que ele está com a mente doente por causa da perda. Mas nós aqui que estamos sabendo da situação, nós vamos ter que ser um psicólogo diferente. Dar mais carinho, dar mais atenção, né? Às vezes ele não era
até hoje é um doce de garoto, não era de fazer malcriação, mas se fizesse a gente tinha que suportar, porque sabia o que ele estava passando. E aí, minha filha, ele não foi mais o psicólogo e ficou muito bem. Agora você imagina, ele ia ficar cheio de remédio, porque ela achou que o remédio ia ser. Tem casos que é necessário mesmo, uma depressão tem que tomar remédio. Você tem que ter fé, mas você tem que tomar remédio. Por que eu estou falando isso aqui? Porque a gente fica vendo que ali Deus falou para o diabo, nem só de pão viverá o homem. E nós temos que saber que nós somos afrontados a todo tempo. Nós somos afrontados. Às vezes, você tem um cargo alto e você pensa que ninguém vai te afrontar porque você tem um cargo alto. Vai te afrontar. E o diabo foi lá afrontar Jesus. Ele foi afrontar Jesus. Quero te dizer hoje, nessa manhã, você pode ser tentado. Mas cada um aqui tem que ser revestido. Tentado, muitas vezes, de você fazer uma coisa errada que vai te prejudicar pro resto da tua vida. Às vezes você faz uma coisa que você pensa que está certo e não está. Que vai dar diferença bem lá na frente. No seu trabalho, alguém chegou e contou uma história. E você, naquela história, você vai acompanhar aquela história, mesmo você vendo que nessa história tem algo errado, mas para o seu benefício, tu vai fingir que não escutou, que não ouviu aquilo ali. Você está sendo tentado pelo mal. Lá na frente vão dizer, você não viu isso aqui? Como é que você deixou isso aqui passar? Muito bom quando você conhece a palavra, porque como eu digo sempre, a Bíblia, ele é um livro atualizado. E no último, no da Camila, eu ainda falei que vai ter uma época que nós não vamos poder ler mais a Bíblia. E essa semana eu recebi uma mensagem dizendo assim, nós vamos ver se a gente tiramos a Bíblia desses cristãos. Porque sabe que a palavra ela tem poder. A palavra ela liberta. Então, não está nem muito longe. Então, se nós temos a oportunidade de estar lendo a Bíblia, para quando nós formos tentados, nós possamos estar revestidos. E o revestimento do Senhor é um revestimento que nós ficamos olhando hoje, não tem lugar mais para você dizer que está protegido. Não tem mais lugar nenhum. Porque antigamente você pensava assim, ó, não vou lá em Guadalupe não, nem conheço. Fiquei no lugar bravo. Aí você vai para Copacabana. Aí você vai para Jacaré, para Praça Seca, que era uma delícia. É. Aí você escuta, e lá na Barra, então não tem mais lugar. É. Somos nós que temos que nos revestir para o mal sair, olhar para você, essa daí não. E isso acontece, gente. Isso acontece porque nesses meus anos todos, que eu não vou falar o segredo da idade, isso é segredo. Então, a Benção aqui até falou 57. Mas eu nunca tinha assistido assalto, nada disso, nada. E quando isso aconteceu, eu achei muito engraçado que eu estava no ponto, com a minha bolsa, com a minha Bíblia, e o ladrão, né, falou assim para mim, boa noite, senhora. Boa noite. A bolsa. Tinha uma elegância para roubar. Que eu não sei nem se eu fiquei em choque porque eu perdi a bolsa, por causa
da abordagem. Mas aí você fica vendo, estava eu e uma varoa, ele estava amado e tudo, e eu fiquei vendo assim, Deus te protege. E como eu sempre falo, mas as pessoas podem dizer assim, como é que te protegeu te roubando? Mas não tirou minha vida, roubou o que era, que logo depois eu pude comprar. Né? Porque você olha, tem um celular que às vezes você trabalhou muito para ter ele, ele foi embora, você continue trabalhando que você vai poder comprar. Mas muitas vezes nós ficamos olhando aí que o inimigo está tão feroz para pegar almas que estão desligadas que muitas vezes eles vão roubar, não roubam, mas roubam a vida. Aí fala assim, matou um fulano e não levou nada, mas levou a vida. E nós estamos aqui com uma proteção, porque nós não vamos ser tentados pelo inimigo, porque nós vamos buscar esse Deus, nós vamos saber que só existe um Deus. Só existe um Deus. Nós temos que aprender, muitas vezes as pessoas não gostam do evangelho. Ah, eu não gosto do cristão porque diz que só ele salva, só ele é salvo. Não é isso. Nós aprendemos como buscar a salvação. Isso não quer dizer que nós não somos pecadores. Somos. Imagina eu, Terezinha, peco no pensar, só que é muito rápido. Quando eu olho assim, epa, sai. Esse pensamento não me pertence. Não. Você já começa a saber se defender. Agora, se eu conheço um Deus todo-poderoso, que faz coisas maravilhosas, por que eu não vou querer que a Márcia conheça também? Que a família da Marcela conheça. E a minha missão é essa. E aqui nessa palavra é muito fácil você saber, porque não adianta pensar que quem é cristão vai ser tentado. Só que nós temos que saber separar. Nós estamos vendo hoje muitos dizendo que não quer ser cristão por causa do fulano. Tá vendo o fulano lá, ele é cristão? Tá vendo o que ele fez? Tá vendo o que ele faz? É ele. É o caráter dele. Isso não vai impedir de você ser cristão. Não vai te impedir. Cada um com o seu caráter. Vamos dizer, eu, pastora Terezinha, eu sempre fui uma pessoa assim, uma personalidade muito forte. Eu sempre soube o que eu queria. E se fosse errado, e se me mostrasse lá, não, mas você tem que fazer. Não vou fazer. Não vou. E quando eu comecei a caminhar e Deus me chamou, aí ficou mais fácil de ajustar. Porque juntou o meu caráter com o aprendizado do Senhor, aí você vai em frente. Tem os seus momentos de erro, sou ser humano, sou carne, mas é coisas muito rápidas. E ainda te digo, quando você conhece o Senhor, eu não quero fazer nada para agradar a varoa, para te agradar. Primeiro tem que agradar a Deus. Eu sozinha, eu tenho que estar conversando com Deus para falar para Ele que eu quero fazer a vontade dEle. Porque quando você faz a vontade do Senhor, a recompensa é grande, gente. Às vezes você olha assim, ó, e eu essa semana estava falando, minha família é uma família muito grande. Nós somos 9. E é assim, se for fazer alguma coisinha, fala assim, nós não vamos chamar ninguém, não vamos chamar ninguém. Só fulano e fulano. 2 pessoas da família. Aí você olha assim, 2 pessoas, tem 15. Tem 15. Essa semana aconteceu. Não vamos chamar, meu filho fez aniversário, não chamar não.
Ela disse, não, não vou fazer nada, não. Vamos fazer um mocotó. Fulano vem. Aí, tipo, 15 pessoas chamando alguém. Agora, se chamar todo mundo, é sério. Porque é muita gente. Mas a gente fica vendo que com essa família grande, Deus tem protegido todos. Todos. Porque na palavra, o Senhor fala, por causa de um justo, ele salva uma cidade. Por causa de um buscando, ele salva toda a família. Você conversa com Deus, a sua filha vai lá, você nem sabe. Deus traz de volta. Deus está com as mãos sempre estendidas sobre cada um. Vale a pena. Nós servimos a esse Deus que eu gosto de citar isso. Você não precisa ver Deus. Não precisa. Ah, mas cadê Deus? Não precisa. Ele está dentro de você. Você pode conversar no íntimo, porque ele te escuta, ele te responde. Ele te responde. E muitas vezes ele te responde através de alguém que está do teu lado, através da palavra. Ele te responde através de atos. A pessoa olha assim, meu Deus, o que é isso? Deus te respondendo algo que você precisava. Não só material, vamos esquecer das coisas materiais, que como eu disse aqui, a gente consegue. Você consegue. Porque o nosso Deus, ele é assim. Gente que às vezes você olha, não tem nada. De repente você olha assim, a pessoa tem isso, tem aquele outro, você fica olhando. Ainda vou dizer algo. Vamos entrar lá nos sonhos. Você pode ter sonhos, mas se você não fizer nada, esse sonho não vai ser realizado. Não vai ser realizado. Porque Deus quer trabalhar na tua vida. Você precisa ter esse Deus para ele tocar lá dentro e não ter nada que venha impedir. Coisas muitas vezes antigas que você tem dentro do teu coração que ninguém sabe. Mas eu quero te dizer hoje, o Senhor sabe, está tocando na tua vida. Ele é Deus que toca lá no profundo. Quando você pensa que não vai conseguir mais nada, Ele entra. Ainda vou te dizer uma coisa. A nossa boca tem um grande poder. Eu vou contar só um pouquinho sem detalhes. Quando nós somos 9, né? E eu tenho uma irmã que, quando ela nasceu, parecia que eu era mãe. Eu levava lá para tomar vacina, aquelas coisas. Depois casou-se. Aí teve a filha. A filha dela tinha assim uns 7 anos. Uns 8 anos. Falava assim, mãe, e a gente... E sem ter dinheiro nenhum, gente. Sem ter dinheiro. Mãe, eu vou te dar um carro, mãe. Eu vou te dar um carro. E falava lá umas letras que não era carro brasileiro. Mãe, eu vou te dar isso. Eu vou te dar tudo o que você quiser, mãe. E ela falava sempre. Mãe, eu vou te dar. Mãe. E às vezes a minha irmã lutando para comprar o leite para dar a mamadeira. E ela falou isso. Aí, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18. Um dia a minha irmã falou, Tê, Juliana está entrando aí num concurso. Aí falou lá o nome. Ai, meu pai, um concurso com esse nome aí, Jesus. Ah, meu pai querido. Tá bom. Mas por que estou eu falando isso? Porque muitas vezes Deus faz um movimento que parece que é para destruir, mas é para ele operar e lá na frente você vê o que ele fez. Amém. Glória a Deus. E ali, minha filha, ela entrou naquele concurso. Ela é muito bonita.
muito bonita. E aí começou a fazer lá, você é modelo. Entrou nesse concurso lá no Luciano Huck. Entrou, aí ganhou. Ganhou o concurso. Aí o prêmio era uma faculdade ali na Glória. Ela ia fazer um trabalho para o L'Oréal na televisão. E aí ficou ali meio parado. Tá. Pensei eu, na época não tinha nem Instagram. Foi em 2016. Quando ela sair de lá, vai acontecer isso. Isso é mais ou menos. Isso é bom para cada um que está aqui ficar pensando que primeiro, para você ganhar, você precisa dar, tá? Quando você dá, com certeza você vai ganhar. E aí a minha irmã falava assim, Tê, ela vai fazer um trabalho. Tê, vai fazer um trabalho, vai. Não vai ganhar nada não, Tê. Passava outro, ela vai fazer um trabalho. Não vai ganhar nada não, Tê. Fez muitos trabalhos sem ganhar nada. E só para nós encerrarmos esse momento, hoje ela está em Londres. Quem é essa sobrinha? Depois você bota aí. Eu acho que eu sei. Juliana Nalu? Ela sabe quem é. A Juliana Nalu. Ela que é linda! Ela é linda. Eu imaginei pela história. Imaginou? Imaginei. Então, a gente fica vendo. Você tem que desistir do sonho? Você não tem. Nossa boca tem muito poder. Muito. Ela tem poder para destruir, mas ela também tem poder para construir. Então, abra a tua boca. Tem algum projeto? Não desista dele. Vai lá. Começou a dar errado? Não, eu creio que isso aqui eu vou tomar posse. Eu vou tomar posse. Porque como nós lemos nessa palavra, muitas vezes o inimigo tenta, fica te tentando. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Você não é capaz. Esse estudo que tu fez aí não adianta para nada. É você que tem que tomar posse. Porque quem é que alimenta o inimigo? Quem é que alimenta o inimigo? Nós. E ele não vai ser alimentado por nós. Ele vai ser destruído. Então quando você vê, porque você muitas vezes fica pensando assim, pastora, não, eu preciso da pastora. Eu nem medo de você. Não, eu preciso da pastora. Não, você não precisa. Eu posso te ajudar. Eu posso estar lá. Mas você precisa de você. É você que tem que buscar. É você que tem que estar lá. Costumo eu dizer que não adianta. Não adianta. Camila está ali, passando mal, com dor de barriga, e falar assim, pastora, olha, eu não gosto de tomar elixir para barriga. A senhora toma? Eu vou tomar, ainda vou passar mal, porque eu não estou com dor de barriga. E ela não vai ficar curada. Não adianta eu tomar um remédio que é para ela. Então, cada um de nós temos que tomar uma posição e buscar o que nós queremos. Não podemos desistir de nada. Porque quando eu li essa palavra, eu fiquei vendo. A voz do inimigo, ela bate, ó. Ela bate. Faz isso não. Olha, esse teu marido aí já não está servindo mais, não. Você está muito boa para esse marido. Vem uma voz. Quantas vezes você vê um casamento destruído que tu não entende? Como é que destruiu esse casamento? Porque a pessoa, ela não tem estrutura para ouvir a tentação e não fazer. E olha que aqui nós ficamos vendo que o Senhor Jesus, ele tinha jejuado. O diabo, ele sabe de tudo. Ele sabia que naquele momento Jesus estava com fome. Eita, é agora.
Foi lá. Ele sabe o momento da fraqueza de cada um de nós. Somos nós que temos que estar pronto para quando vier o ataque. Bate e retirada. Aqui não tem. Não tem. Porque é o que você gosta. O que você gosta? Eu gosto de um tênis de marca. Eu gosto de um tênis de marca. Eu gosto de um brinco de ouro. Tudo isso é muito bom ter, né? Tudo isso é muito bom ter. Aí ele bota assim, ó. Passa alguém, deixa cair lá o quê? Exatamente um brinco de ouro. Caiu. Aí tu fala assim, deixa ela embora, eu vou pegar. Você foi tentada e fez a vontade dele. Quando você está ligado, minha senhora, aqui o seu brinco. Você perdeu. Porque o que acontece com cada um de nós? Nós temos controle sobre nossas vidas. Nós temos controle. Não podemos deixar que o inimigo venha cirandar. Ele não pode cirandar. Poxa, mas senhora, por que a senhora está falando inimigo? Não sei. Só sei que Deus está aqui e Ele quer te dizer: as tentações do mal não pode derrubar aquele que não alimenta o inimigo. Não pode. Somos muito tentados. Somos muito tentados mesmo. Muito, muito. Semana passada eu falei assim, não vou comprar nada, gente, não tem que comprar nada. Porque às vezes você sai assim, acho que eu nem trouxe cartão. Porque esse negócio de você levar cartão, você diz assim, não estou com dinheiro, mas estou com cartão. Mas eu olhei uma coisa assim e falei, gostei. Vou vestir. Aí fiquei olhando, levei 3 peças. Quando cheguei lá dentro, a menina botou que eu levei 2. Olha como o inimigo faz. Ela botou como eu tivesse levado 2. Eu olhei assim, 2? Eu acho que quem estava do lado assim, deve ter dito, entrou uma doida aí. Eu falei assim, tu tá repreendido? Eu trouxe 3, tá 2 aqui? Que é isso? Vesti, cheguei lá e falei assim, olha, são 3 que eu levei, tá? Pequenas coisas, mas que para Deus não tem pecadinho nem pecadão. Quer dizer, você está pregando que você faz também? Você faz também? Aí eu fiquei olhando assim, meu Deus, a todo tempo ele faz isso. Né? Porque nós somos, a palavra diz, nós somos levados ao matador todos os dias. Todos os dias. Você deita, bem, acorda. Menina, tu sabe o que aconteceu com fulano? Não. Isso. Meu Deus, aí começa. Por que nós temos que estar a todo tempo buscando, orando, para nós podermos ter força? Nós estamos num tempo, agora nós estamos passando num tempo, gente, que nada podemos fazer, mas sim orar. Nós temos que orar muito. Nós vamos passar um tempo difícil. Nós vamos passar um tempo difícil que é bíblico. É bíblico. Mas nós vamos chorar e gemer. Chorar e gemer. Mesmo sem eu entender, porque agora você nem precisa saber nada se você entende de política ou não. Você vê tanto na televisão que tu já começa a entender tudo. Entender tudo. Até lá o meu neto agora já começa a falar em política. Mesmo, olha, cuidado, você na escola. O bichinho fez 7 anos agora. Falando, porque o Cláudio Castro, porque eu não sei o que eu. Menino, fica quieto aí. Começa a entender porque é o mundo que nós estamos vivendo. Então dá para você ficar vendo da onde vem o bem
da onde vem o mal. Mas tá, a gente tem que ficar brigando com isso? Não adianta você falar. Não adianta. Você tem que orar. Você tem que orar. Porque a oração, gente, ela tem um poder muito grandioso. Muito grandioso. Ainda tem assim, ó. A senhora pode orar e Deus te responder na hora. Na hora. A Marcela pode orar e Deus vai responder daqui a um ano. Com cada um ele trabalha de uma maneira. E porque às vezes você fala assim, ó, Senhor, eu quero agora. Eu quero agora, não é assim mesmo. Calma. Porque se eu te der agora, você vai receber agora e vai perder daqui a pouco. Porque muitas vezes você não está preparado para receber a bênção. Ainda vou falar uma coisa. Nesse momento aqui, o Senhor está falando, você vê assim, ó, na hora. Ele está preparando alguém aqui para receber a bênção. Para quando você receber a bênção, ninguém vai tirar. Ninguém. Ninguém. Porque o nosso Deus, ele é muito fiel. Amém. Vou ler só mais um pedacinho aqui, ó, que fala assim, ó. Você vê que Satanás, ele é abusado. Que lá no 6 fala assim, e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Tomaste as mãos para que nunca tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Você vê, é o que aconteceu comigo, que eu estava lá falando. Eu estava ali conversando com o diabo. Você vê, aqui foi uma conversa entre Deus e o diabo. Vamos lá. Ué, eu trouxe 3 peças, você tem 2 aqui? Não está repreendido. Ele deve ter saído dizendo que aqui não. Então, esse revestimento nos faz ficar forte. Quando você começa a se revestir das armaduras de Deus, da palavra de Deus, ninguém te toca. Ninguém te toca. Porque a gente fica vendo que muitas vezes a gente abre a porta para o inimigo entrar. E como é que você abre a porta para o inimigo entrar? Porque você quer? Não. Porque muitas vezes você está distraído. E o inimigo, ele não se distrai. Ele fica ali ó, todo o tempo. Costumo eu dizer que muitas vezes o cristão, ele ora. Ora. Ele não está vendo nada acontecer, ele para. Olha depois. Satanás não faz isso. Ele não para, não. Parou de orar, ele entra. Aí você começa a dizer, não adiantou nada eu ficar orando. Eu orar, mas não aconteceu nada. Porque você parou. Não tem que parar. Ainda digo, já falei várias vezes, oração, você não precisa nem de dinheiro. Você ora de graça, gente. Está lá no seu canto, ora. Tem alguém que vai te atrapalhar para você orar? Tem um lugar particular que você pode orar. Tem um lugar. E daqui a pouco, você vai orando, você vai começando a ver a mudança, a transformação. Deus colocando tudo no lugar. Amém. Tudo no lugar. Nessa manhã, eu creio, né, profetizando que Deus está fazendo coisas grandes na vida de cada um. Amém. Cada um. E toda vez que eu profetizo, eu vejo Deus também trabalhando na minha vida. Amém. Que é algo tão profundo você falar desse Deus, você
Dá o seu tempo, porque é igual um dízimo. Muitas vezes as pessoas pensam, dinheiro também, dízimo não é dinheiro, mas nem sempre é dinheiro. Dízimo também é o teu tempo para Deus. É o teu tempo. Porque tem pessoas que não tiram tempo para Deus, porque diz que não tem tempo. Engraçado, né? Muitas vezes Deus fala assim, você não tem tempo? Muitos não entenderam quando veio a Covid. Tinha gente que não tinha tempo para a família, que não tinha tempo para isso, e ficou dentro de casa. Ficou dentro de casa para ficar com a família. Muitos começaram a conhecer o parceiro. Tinha gente que não conhecia nem o marido, outro não conhecia a esposa. Por isso que eu até hoje fico pensando, teve muitos casamentos que foi desfeito, porque a pessoa começou a mostrar quem ela era. Aí assim, acabou o casamento. Menino, fulano está fazendo isso. Deus permitiu. Não tem tempo? Eu vou dar um tempo. Porque nós temos que saber de algo. Tudo está no controle de Deus. Uhum. Tudo. A tua vida, o teu pensamento, o teu futuro, tudo está nas mãos de Deus. Costumo eu dizer que eu tenho lá um grupo de oração, as pessoas botam isso, botam aquilo, botam aquilo. Gente, vamos orar. Gente, vamos orar. Que a nação? Vamos orar pela nação. Porque quem construiu isso tudo aqui não foi o homem. Não foi o homem. Se você olhar lá em Gênesis, o começo, foi Deus que criou tudo. Então, se Ele quiser, Ele muda a nação do jeito que Ele acha certo. Temos que nós ficarmos no Espírito? Sempre. Sempre. Você está vendo alguma dificuldade antes de falar para alguém? Fale com Deus. Fale com Deus, porque nós sabemos que quando você fala com alguém, ainda que você pensa que é amigo, ele te trai. Ele te trai. Ele te trai. E quer ver ele te trair se tiver envolvido dinheiro? Acabou, amigo. Acabou o amigo. Você é maravilhoso. Se não é cristão, gosta de ficar lá num bar, bebe isso, bebe aquilo, você está pagando. Daqui a pouco tu não tem mais condições. Você não é mais amigo. Mas hoje eu quero apresentar um amigo fiel, que é Jesus. Ele nunca deixa de ser seu amigo. Ainda que nós venhamos errar, porque nós erramos, a misericórdia dele é grandiosa. Amém? Amém. Vamos orar. Agora eu queria pedir para cada um que nós vamos orar de joelho. E eu quero